Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. C4 Pedro chama os sulanos de confusionista e leva a invertida da mãe e de J Privado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. É grave, estás a ver? É grave nós estarmos a normalizar o tribalismo, velho. Tá a entender? Respeito você que é fã do C4 Pedro, você que é sulano e é fã do C4 Pedro, tem que repensar muito, manos. Repensar muito. Ah, J Privado, estás agindo do mesmo jeito? Não, não estou agindo. Eu sou angolano, não importa se você é bacongo, se é danheca, se é o quê, não importa. Somos todos irmãos. Estás a entender? É basicamente isso. Ainda não vou falar nada, vou ficar calmo, né? Calme aí. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante, mano, ok? Deixa aquela curtida maroto, se você curtir. Se não curtir, deixa dislike também. Ativa as notificações, comente bastante e partilha, ok? E aí é basicamente isso. Olha, siga meu Instagram, o link está na descrição. E siga meu TikTok também, o link está na descrição. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a matéria, né, família? Olha, como vocês sabem, né, nessa semana, acho que há 2 dias atrás, se não me engano, segunda-feira, acordamos todos com um vídeo do C4 Pedro, a chamada de confusionistas, os sulanos, mano. Depois dele ter chamado os sulanos de confusionista, eu creio, parece que a mãe dele é sulana, a mãe do C4 Pedro é sulana, uma coisa assim parecida, né? No mesmo evento, não sei qual é o nome daquele evento, né? A mãe do mesmo, nome do C4 Pedro, foi e rebateu as situações. O grave disso é que, mano, foi feito numa TV, tá? Eu vou deixar para vocês verem, depois eu venho comentar essa situação, ok? Let's get. Nós precisamos de vez em quando de uns confusionistas. Vocês são de que zona de Luanda? São da Angola? São do norte ou são do sul? São sulano? Sulano, dizem que o sulano é muito confusionista. E é verdade isso? Sim, é muito confuso. Agora Bacongo, aquela cena, você consegue ver é uma coisa espetacular. É o que vocês sabem que é verdade, não vamos só sair do trabalho porque... Olha, nós estamos mesmo já... Olhem só a Baconguiça andar aqui no palco. O orgulho dos BK, aqui está, no palco da TV Zimos. Vou pausar aqui agora assim, tipo 30 segundos, só para eles apreciarem um Bacongo parado. Trava na beleza. Para não falarem que não foi equilibrado, vou dar para o meu lado esquerdo. Destrava agora. Assim é que se baconga. Banda, vamos embora. Olha, C4, sem querer interromper, que eu não faria isso. Calma. Mas permita-me, por favor, dar a palavra à minha mãe. À sua mãe, por favor. Bate a então, depois eu falo aqui. O que é que eu vou fazer? Tá. Tem a palavra. Tá. Não, eu não concordo muito, Pedro. Até porque tua avó dizia os sulanos são homens humildes. É verdade, minha mãe falava isso. Sim. Agora os bacongos. Pensei que ele dizia para não casar com nenhum bacongo. Não falei. Os bacongos é porque nós temos eram fidalgo. É para nós multiplicar. Eles, os sulanos, são inteligentes e humildes, mas não são. Eu sabia! Eu não sei se perceberam. Isto é meia moda antiga, ralha no momento. Já me fizeram isso também. Eu já sabia, eu falei. Peço desculpa. Produção, da próxima vez que a mãe do C4 tira o microfone, deem novamente, deem 2 microfones. Nós vamos ensinar. E a família, face essa situação toda, né? O Jorge Eurico foi escrever o seguinte: ao músico C4 Pedro, né, o Henrique Lisboa Santos, está a ser atribuída a fala de segundo a qual os sulanos são confusionistas. Não estou em condições de aferir se o músico disse isso de facto e em que contexto fez. Todavia, a confirmar-se a veracidade sobre dita fala, penso que tal deve merecer de mais profunda repulsa de todos nós. A frase em si encerra um discurso estereotipado, vencilhado, que, com todas as nossas forças, precisamos de desvencilhar, desencorajar. Ninguém é melhor ou pior ser do sul ou do norte.
Ninguém é melhor ou pior por ser do leste ou do oeste. Angola tem muitos problemas e músicos como C4 Pedro deveriam contribuir com as suas músicas, seja em prosa ou em poesia, para a pacificação dos espíritos doentes que temos em Angola. Não fica bem, e muito menos é de bom tom uma figura pública verbalizar que, de forma gratuita e irresponsável, sobre estereotipos de ordem tribal ou de outra ordem, objetivo transformar preconceitos nocivos à união, à paz, à liberdade e em conceito. A ser provado que C4 Pedro é, de facto, e de jure, autor da referida fala, ele deve merecer de censura do Ministério da Cultura e, se é necessário for, ser banido dos espetáculos musicais. A ser verdade, os angolanos do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste deviam boicotar doravante tudo que fosse referente a C4 Pedro por atentar contra a unidade nacional. A fala de C4 Pedro bem pode ser tipificada como sendo uma tentativa de crime contra a segurança nacional. As emissoras angolanas deveriam não mais emitir as músicas de C4 Pedro, que, para mim, é filho de mamãe, filho de pai incógnito. Foi uma boca muito louca e infeliz. E a de C4 Pedro foi a tentativa de sorriso de um palhaço sem graça, por Jorge Eurico, né? E a família, faz essa situação toda, depois das declarações aqui do nosso mano, né? Jorge Eurico, eu quero dizer aqui o seguinte, mano. Vale relembrar aqui que o nosso país viveu longos anos de guerra. Tá entendendo? Longos anos de guerra. Viveu longos anos de guerra. Muita gente morreu, muita gente sofreu, entre outros. Tá entendendo? Quando isso estava acontecendo, onde é que estava o Pedrito? O C4 Pedro estava na diáspora, né? É basicamente isso. Depois que a paz chegou, o Pedrito regressou ao país, entre outros. Anyway, o que eu quero dizer com isso? Para quem não sabe, muitas das pessoas morreram nesse país chamado Angola por causa de Sulano, Bakongo, Oeste, Este. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Leste, Oeste. Desculpa-me lá. Muita gente morreu por causa desses dizer. Muita gente morreu por causa dessa situação. Tá entendendo? E o C4 Pedro, adulto que é, sabe realmente, ou sabe o que aconteceu no país. Eu condeno veemente. Não importa em que circunstância o C4 Pedro quis dizer. Mano, é por causa disso que o nosso país continua desunido. É por causa disso que o nosso país, né, continua na porcaria que está. O C4 Pedro devia ter coragem, ao menos, para vir defender a Juliana Cafri, que não consegue fazer. O C4 Pedro não consegue defender a licença de mato. O C4 Pedro não consegue defender o Luther King, mas usa uma das falas que fez com que muitos angolanos hoje estão embaixo a 7 palmos da terra. Que os sulanos são confusionistas. J Privado, você está falando isso porque você é sulano. Ué, eu defendi os bacongos, nossos irmãos angolanos, bacongos, quando a Ana Joyce veio querer falar aquela porcaria. Nós temos que parar com isso, mano. De uma forma ou outra, isso é uma forma de desempoderar as etnias. C4 Pedro é cuchitela com o povo mundo. Então, como eles não conseguem mostrar a cultura angolana onde eles deviam mostrar, o que eles fazem? É desunir a população para melhor eles reinarem. Tá entendendo? Eu passei por uma situação gravíssima em Luanda. Eu passei por uma situação gravíssima. Mas isso é fruto do quê? De pessoas como C4 Pedro, Ana Joyce, que lhes dão um microfone, uma televisão aberta, uma rede nacional para me falar porcaria o que falaram. Lamento dizer, mano. J Privado. Não, mano, não vamos comparar aqui. Ele canta bem, ele é um bom artista, entre outros. Mas, mano, o que ele falou não justifica. Mesmo se fosse meu irmão, eu já tive uma treta com o Marley. Por causa dessa situação também. Tá entendendo? Eu já tive uma treta com o Marley, que disse que os sulanos são falsos. Falso em quê? Há uns dizer aí também, falso em que mataram o Savimbi. Ué, quem anda a matar o povo angolano são quem? Não é pelear. Quem anda a matar o povo angolano não é empelhar. Quem anda... Falso para mim é quem trai o povo. E quem trai o povo é o empelhar. É o partido que o C4 Pedro apoia. E o Eri. É basicamente isso. Tá entendendo? É basicamente isso, família. Condeno veemente. Tá entendendo? Aqui ninguém tá falando
as músicas dele, o talento que ele tem, mas, pô, devia ser cancelado mesmo. Tá entendendo? Lamento dizer, mano. Tá entendendo? Porque, mano, essas falas, epa, muita gente morreu. Muita gente morreu, vocês não têm noção. E nós não queremos voltar a viver o que nós vivemos nos tempos passados, que foram tempos sombrios. Tá entendendo? E C4 Pedro, mais do que ninguém, sabe disso. Sabe disso. Não é inocente. Ok? É basicamente isso, família. Essa aqui é a minha opinião sobre essa situação. Condeno veemente a atitude do C4 Pedro. E o Eri? Yeah. Todo mundo aqui faz confusão. Todo mundo gosta de lutar porque não Solano é confusionista. Confusionista onde? Confusionista onde? Você já nunca brigou? Você já que é o tal, que é o santo, que não faz confusão na vida, estás a brigar então por quê? Estás a bater paco, bater boca porque com esse outro músico aí também do MPLA, quem é o nome dele? O Preto Show, por quê? Epá, é hipocrisia isso. É hipocrisia. Tá a entender? Lamento dizer. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta para que sabe notícia. Você não sabe, sabe parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família Geloco, a família dos gatunos todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem as vossas opiniões, que é muito importante. É tu mulher, tu mulher, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maniga.